Oiê, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do YouTube Linhas Corrente. Na aula de hoje você vai aprender a fazer esse lindo porta-copo Primavera. É um porta-copo em formato de flor que eu tenho certeza que vai fazer o maior sucesso aí no seu ateliê. Para esse projeto, estou utilizando dois fios. O fio Cisne Amigo Love e o fio Cisne Natural Algodão 6 cabos. Estou utilizando na cor amarela e na cor lilás. Também vou estar utilizando agulha 2 milímetros, marcador de carreira, agulha de tapeçaria e uma tesoura. Vou iniciar o meu projeto utilizando o fio na cor amarela e começo trabalhando o anel mágico. A primeira carreira é trabalhada dentro dele. Então, eu faço o anel mágico, uma correntinha para firmar esse anel mágico e agora eu vou começar a trabalhar a primeira carreira. Então, a primeira carreira será 8 pontos baixos dentro do anel mágico. Com os 8 pontos finalizados, com esse fio menor, já vou fechar esse anel mágico, coloco o fio para trás e depois dou o acabamento nele. Então, essa é a nossa primeira carreira. A segunda carreira, eu começo pegando o primeiro ponto da carreira anterior, faço um ponto baixo e mais um ponto baixo no mesmo ponto de base, formando um aumento. Pego o marcador de carreira e marco sempre antes desse aumento. Então, a carreira 2 será toda feita de aumento. Então, para cada ponto de base, eu vou trabalhar 2 pontos baixos e ao final da minha carreira 2, eu vou ter 16 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima carreira, coloco o marcador novamente e agora vamos iniciar a carreira número 3. Nessa carreira, eu vou trabalhar um ponto baixo sozinho e no próximo um aumento de ponto baixo. Vou repetir esse processo por toda a volta até chegar no marcador e ao final da minha carreira 3 eu vou ter 24 pontos. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente e agora vamos iniciar a carreira 4. Nessa carreira eu vou trabalhar 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Ao final da minha carreira 4, eu vou ter 32 pontos baixos. Então, é só repetir essa sequência até chegar lá no final. 2 pontos baixos e um aumento. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador sempre no primeiro ponto, e agora a carreira número 5 eu vou trabalhar 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Ao final da minha carreira 5, eu vou ter 40 pontos e eu vou estar repetindo essa sequência até chegar no marcador. 3 pontos baixos e um aumento. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente e agora vou iniciar a carreira 6. Nessa carreira eu vou trabalhar apenas uma carreira de ponto baixo. Para cada ponto de base vou fazer um ponto baixo e permaneço com a mesma quantidade de ponto da carreira anterior. Então, a carreira 6 eu vou ter 40 pontos. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador e já posso cortar o meu fio. Essa foi a última carreira do miolo. Agora eu puxo essa laçadinha para cima e agora eu vou fazer o acabamento nesse fio. Eu pego a minha agulha de tapeçaria e com esse fio que eu acabei de cortar, eu vou passar na minha agulha para poder fazer o acabamento. Para fazer esse acabamento, eu vou passar a minha agulha de frente para trás, pulando o primeiro ponto de base. No segundo ponto, eu levo a minha agulha lá para trás. Puxo, ficou uma alcinha. Viro a minha peça no avesso e aqui no mesmo ponto onde tá saindo essa alcinha na parte de cima, eu passo a agulha de cima para baixo e vou fazer essa segunda alça. Quando eu olho aqui de cima, é como se eu tivesse um ponto baixo invisível, né? O acabamento feito. Agora, de trás para frente, naquele ponto que eu pulei, eu passo a minha agulha, pegando o ponto, e volto por cima dele, levando ele lá para trás. Arrumo bem, e agora é só dar o acabamento aqui nesse fio, escondendo o fio. Então, eu levei lá para frente e vou passar por baixo de alguns pontinhos baixos. Puxo e agora é só cortar o excesso
e arrumar aqui o fio. Agora é só fazer o acabamento aqui do anel mágico. Então, aqui tá na parte de trás e você vai fazer o mesmo processo. Vai passar na agulha de tapeçaria e vai esconder esse fio da mesma forma que fizemos no primeiro fio. Com todos os fios arrematados, o miolo da nossa base vai ficar dessa forma. Agora, vamos começar a trabalhar as pétalas. Eu começo utilizando o fio na cor lilás e vou fazer um nozinho corrediço na ponta do meu fio, ficando dessa forma. Venho com o meu miolo e em qualquer pontinho você passa a sua agulha, puxa essa alça e faz uma correntinha. Então, aqui é o nosso primeiro ponto. Agora, eu vou caminhar mais 2 pontos baixos, ficando com 3 pontos de base, ponto baixo. E agora, eu vou começar a subir correntinhas. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E ao contar da agulha na segunda correntinha, eu volto trabalhando o ponto baixo sobre essa corrente. Então, eu faço para cada corrente um ponto baixo. Então, aqui eu fiz 2, 3 pontos baixos e 4 pontos baixos. Então, ele vai ficar dessa forma. Com os pontos feitos aqui na nossa corrente, volto a trabalhar no próximo ponto de base, um ponto baixo. Então, agora eu vou repetir o mesmo processo. 3 pontos baixos e vou subir novamente as 5 correntinhas. Volto na segunda, após a agulha, e volto trabalhando ponto baixo sobre essa corrente. Então, aqui nas correntes, eu vou trabalhar 4 pontos baixos. No próximo ponto de base, vou fazer um ponto baixo e vou fazer mais 2 pontos baixos, totalizando 3 pontos baixos em sequência. E dessa forma, você vai fazer por toda a volta. Aqui é a nossa primeira carreira da pétala e ela vai ficar com essas alcinhas para cima. Finalizei toda a carreira, olha só, fiz a volta por completo e ficou essas alcinhas viradas para cima. Aqui ainda está faltando uma para completar e eu vou fazer juntinho com vocês. Então, subo as 5 correntinhas, volto na segunda após a agulha com um ponto baixo e vou trabalhando para cada corrente um ponto baixo. Então, aqui eu trabalhei 4 pontos baixos sobre a corrente. Cheguei aqui no final, você vai perceber que tá faltando um pontinho para completar e na ponta eu já tenho os 3 pontos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pular esse pontinho e no próximo ponto na cor lilás, eu faço um ponto baixíssimo e mais um ponto baixíssimo para centralizar aqui o meu ponto. Esse último ponto baixíssimo precisa ficar no ponto do meio para começar a trabalhar a segunda carreira. A segunda carreira da nossa pétala, eu começo a trabalhar meio ponto alto em cima dessas correntes. Então, eu faço um meio ponto alto, mais um meio ponto alto, certo? Dessa forma, aqui tá a nossa alça. E agora, no outro ponto, eu vou trabalhar um aumento de ponto alto. Então, eu fiz 2 meio ponto alto e um aumento de ponto alto. No meu último ponto aqui, na ponta da nossa alça, eu vou trabalhar 4 ponto alto. Então, aqui eu tenho 2 aumentos de ponto alto, certo? Então, fiquei com um total de 4 pontos. Cheguei aqui, finalizei meus 4 pontos. A primeira parte, ela vai ficar assim, certo? 2 meio ponto alto, um aumento de ponto alto e 4 ponto alto na ponta da minha alça. Agora, eu vou descer trabalhando a mesma sequência, só que o inverso. Eu começo trabalhando o aumento de ponto alto e agora, nos 2 últimos pontos, eu vou trabalhar meio ponto alto. Então, eu faço um meio ponto alto, mais um meio ponto alto, e dessa forma eu finalizo a minha pétala, certo? Aqui nesses 3 pontos de base, no ponto do meio, eu vou passar a minha agulha e faço um ponto baixíssimo. Finalizei o meu ponto baixíssimo, olha só como vai ficar a minha pétala. Então, agora é repetir esse processo por todas essas alcinhas. Então, aqui eu tenho a segunda carreira da minha
pétala, certo? E vou trabalhar novamente a mesma sequência, olha só. Laço o meu fio, nessa alcinha aqui na primeira carreira, eu vou trabalhar 2 meio ponto alto, um meio ponto alto para cada correntinha, certo? No próximo, eu vou trabalhar um aumento de ponto alto, que são 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E na minha última, eu vou trabalhar aqui no topo da nossa alça, eu vou trabalhar 4 pontos altos, certo? Esses 4 pontos altos, eles servem para dar a volta aqui na pétala e você começa a trabalhar na outra parte, né? Do outro lado da pétala. Então, ó, fiz os meus 4 pontos, então ele fica dessa forma. Agora, eu já vou voltar trabalhando aqui do outro lado da minha alça, a mesma sequência, só que o contrário. Eu começo com um aumento de ponto alto e vou fazer mais 2 meio ponto alto para cada ponto baixo de base, certo? Dessa forma. Aqui no meio, eu faço um ponto baixíssimo no meu ponto baixo. E aqui eu já começo a trabalhar a outra pétala. Então, você vai repetir esse processo por todas as pétalas até chegar lá no final, certo? Vai preenchendo todas as pétalas. Com todas as pétalas preenchidas, olha só que lindo que ele vai ficando. Aqui eu deixei um pouquinho para finalizar junto com vocês, mas olha só como vai ficando esse resultado. Então, aqui, ó, eu voltei. Então, eu finalizei aqui minha sequência de 4 pontos, um aumento, e agora eu vou finalizar fazendo 2 meio ponto alto, certo? Aqui no mesmo ponto baixíssimo, onde você iniciou a sua carreira, a segunda carreira, você vai fazer um ponto baixíssimo e vai cortar esse fio. Puxa esse fio para cima, aperta bem, tá? E como esse nozinho ele ficou para fora, eu preciso levar esse fio lá para trás. Então, eu venho com a agulha de tapeçaria, passo o meu fio na agulha e vou levar lá para trás esse nozinho. Puxo bem e olha só como vai ficando. Aqui você vai perceber que tá o fio que eu acabei de cortar e o fio inicial. Então, aqui você vai fazer o acabamento. Eu dou uma laçadinha, passo a agulha por dentro e depois eu vou passar por baixo de alguns pontinhos, dando o acabamento. Corto o excesso. E agora é só fazer o mesmo processo nesse outro fio aqui que eu deixei no início. Então, eu passo na agulha de tapeçaria e vou passar por baixo de alguns pontinhos, escondendo esse fio e dando acabamento. Então, aqui eu já passo direto na pétala, porque se você for fazer o acabamento na parte amarela, não vai ficar legal. Então, o acabamento de fio é sempre feito onde está a cor. Depois de acabamento feito, agora é só arrumar as pétalas, ou se você preferir, você pode passar um ferro para as pétalas ficar bem retinha, tá bom? Além desse roxinho que eu acabei de fazer, eu fiz também um na cor rosa para você ver que lindo que fica. Você pode estar fazendo na cor branca também, que lembra uma margarida. Então, depois de acabamento feito, o nosso porta-copo ficou assim finalizado. Gostou da aula de hoje? Deixe um comentário bem legal. Se inscreva aqui no canal da Linhas Corrente para não perder a próxima aula. E quando fizer o seu porta-corpo primavera, marca o perfil Ana Raquel Crochê e Linhas Corrente lá no Instagram. Um cheiro bem grande e até a próxima aula!